Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. É exatamente isso que vocês viram na chamada do vídeo, na capa do vídeo. Eu vi, na verdade, mais de 200 vídeos da tastytrade. Para quem não sabe, a tastytrade é uma corretora americana e nos Estados Unidos nós temos aí várias grandes corretoras, mas quando nós falamos em opções, a maior delas seria talvez a Interactive Brokers. Em segundo lugar ali seria a TD Ameritrade, quando nós falamos em volume negociado de opções. E em terceiro lugar nós temos a tastytrade, que não é uma corretora tão grande assim, mas eles são especializados em opções. Então eles têm basicamente a melhor plataforma para operar opções. E também eles têm um canal no YouTube, o qual traz vários backtests, várias pesquisas a respeito de operações com opções. E eu já venho acompanhando eles há muitos anos, então pelo menos uns 6 anos eu já acompanho eles. E eu já vi vários vídeos deles. Mas eu pensei, deixa eu utilizar essas últimas semanas aqui, antes desse vídeo, né, antes de eu gravar esse vídeo, essas últimas semanas, esses últimos dias, para eu rever toda a lista que eles têm de vídeos que trazem algum tipo de backtest, algum tipo de pesquisa relacionada a opções, e eu vou anotar aquelas dicas que eu vejo, aqueles resultados que eu vejo, mas acima de tudo, aqueles padrões que eu consigo enxergar dentro de diversas pesquisas. Então foram mais de 200 estudos que eu vi, então pelo menos aí um estudo por vídeo. E existem certos padrões que eu consigo enxergar em vários estudos diferentes. Ou seja, esses vários estudos diferentes dão um resultado parecido e aí eu consigo tirar alguma regra, algo que funcione, alguma estratégia que funcione na maioria dos casos. Não quer dizer que funcione em 100% dos casos, não quer dizer que necessariamente essa estratégia precisa ser seguida, mas na maioria dos casos, certo tipo de abordagem vai funcionar e outro tipo de abordagem não vai funcionar. Então, vamos ver quais foram esses ensinamentos. Eu anotei aqui no meu bloquinho. Então, o primeiro ensinamento: nunca usar stop loss. Quando você faz uma operação comprando ou vendendo uma ação, sempre use stop loss. Mas quando você faz uma operação com opções, via de regra, não use stop loss. É claro que vai ter sempre ali uma pequena porcentagem de operações que pode fazer sentido stop loss, mas na maioria das operações, não use stop loss. Então, se você faz uma compra de volatilidade, uma venda de volatilidade, uma operação mais ou menos direcional, um straddle, um strangle, um iron condor, uma borboleta, enfim, uma trava de crédito, uma trava de débito, independentemente da operação, não utilize stop loss. Marcos, mas aí eu vou correr um risco muito grande. Então diminua o tamanho da operação que você está fazendo. Se você está correndo um risco muito grande sem stop loss, diminua essa operação. Utilize uma margem menor nessa operação. Outra regra importante aqui, vamos para a segunda regra. Sempre usar stop gain. Então, nunca use stop loss e sempre use stop gain. Na tastytrade, eles gostam muito da operação de venda de strangles com 45 dias antes do vencimento e fazer o manejo dessa operação com 21 dias antes do vencimento, o que é uma estratégia funcional. Mas você utilizar no stop gain, então, por exemplo, nesse tipo de operação, eles também podem utilizar no stop gain de 50%. Ou às vezes até fazer um mix. Utilize um stop gain de 50%, sem stop loss, e sai dessa operação com 21 dias para o vencimento. Então você acrescenta as duas coisas. Isso tende a ter um bom resultado. Mas eles gostam de fazer muitos testes, muitos backtests no S&P 500, no Nasdaq, no IWM, né? Então utilizando aí os ETFs, o SPY, o QQQ, o IWM. Mas também eles fazem de vez em quando testes com outras ações. E aí, trazendo um pouco dos testes e também trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho de outros backtests de outras plataformas que eu fiz e que outras pessoas fizeram, usar o stop gain
independentemente do tipo de operação que você fizer, costuma melhorar muito o seu retorno. Não é toda operação que vai melhorar por você fazer o manejo dela, ou seja, sair dessa operação com 21 dias antes do vencimento. Ou então, uma operação que você vai fazer de 2 semanas, você sair dela em 1 semana antes do vencimento. Isso depende muito do ativo, depende muito do prazo, mas, via de regra, na maioria dos casos, você fazer um manejo no sentido de colocar um stop gain costuma melhorar quase todas as estratégias. Porque o mercado de opções, ele vai flutuar muito para cima e para baixo. Ele tem problemas de liquidez também, então essa compra, essa venda que você pode fazer pode flutuar muito, não necessariamente até porque o preço da ação subiu muito ou caiu muito, mas sim porque, por algum motivo, houve uma compra maior, uma venda maior em algum vencimento de alguma opção, isso acaba distorcendo aquele preço e aí você consegue muitas vezes ter um stop gain naquela operação, mesmo a operação não indo tanto a seu favor. Ou então, às vezes a operação vai a seu favor e daí acaba voltando. Então, é interessante sim você ter um stop gain. Agora vamos para questões mais específicas ligadas aos vídeos, backtests e estudos da Tastytrade. Então, outra coisa que eu notei aqui foi que a volatilidade mais alta faz com que o Strangle com delta 16 vendido dê mais lucro e menos prejuízo no SPY. Então, como eu falei anteriormente, eles gostam muito de operar o SPY. Então, eles costumam otimizar, às vezes, certas métricas para operar o S&P 500. Mas não necessariamente o Strangle no Delta 16 vai ser melhor do que no Delta 20, ou do que no Delta 25, ou do que no Delta 30, ou do que no Delta 10 em outras ações. Então é importante a gente também ver as coisas de uma forma um pouquinho mais global. Isso até é uma crítica que eles olham muito às vezes para o S&P, o QQQ, o IWM e deixam de explorar outras opções em outros ativos. Então, em outras ações, às vezes até eles têm algumas pesquisas na Apple, na Amazon, na Meta, na Microsoft, no Google, mas eles podiam talvez expandir um pouco mais para outras ações que têm opções. Então aquelas 100 maiores, 100 mais líquidas, podiam abordar mais dessas ações. E aí o nosso escopo não ficaria tão limitado. Mas daí eu trago justamente algumas sacadas que vão até além um pouco fora do que eu vi nos backtests deles, porque eu já fiz muito backtest e já estudei muito a respeito de diversas ações. Então eu consigo trazer regras que funcionam não só naquela meia dúzia de ETFs e meia dúzia de ações, mas de forma geral no mercado. Próxima regra. A venda de Strangle no S&P teve um retorno muito maior que esperado e uma taxa de acerto maior quando nós operamos 45 dias para o vencimento. Então, de novo, muito focado no SPY. Vender Strangles com vencimento para daqui a 45 dias realmente parece ser uma estratégia vencedora, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer exatamente da mesma forma em outros ativos, em outros tickers. Outra regra. O stop gain de 1/3 do ganho ou perda máxima parece ser ideal e 1/4 também pode ser interessante. Então, dependendo da estratégia, por exemplo, se eu vender um Strangle ali no Delta 16, Delta 20, eu fazer um manejo com 50% de ganho sobre o crédito que eu recebi, parece interessante. Então, se eu ganho $5 de crédito, eu quero $2,5 de débito para sair dessa operação. E aí, no final das contas, eu vou ganhar $2,5 de crédito. Vou ter um ganho, um lucro de $2,5. Ou seja, vai ser 50% daquele crédito que eu recebi inicialmente. Para outras estratégias, outro tipo de manejo vai ser mais interessante. Então, por exemplo, um calendário é the money. Várias pesquisas mostram que um manejo com um lucro de 15%, 20% do débito é mais interessante. Se for às vezes um calendário um pouco mais fora do dinheiro, pode ser interessante aumentar um pouco mais esse valor para 25, 30, 35. Se for um
strangle mais próximo do dinheiro, exigir um ganho menor frente ao crédito que eu estou recebendo, via de regra, funciona mais. Quanto mais out of the money, quanto mais afastado do centro for esse strangle, aí, via de regra, eu exigir um ganho percentualmente maior costuma funcionar mais. Costuma, no final das contas, no final dos anos, da década, te dar um retorno melhor. Outra regra: Iron Condors devem ter $10 ou mais de distância entre a ponta comprada e vendida na venda do Iron Condor. Então eles também testam muitos Iron Condors, apesar da especialidade deles, digamos assim, onde eles mais fazem pesquisas, ser o Strangle e talvez depois o Straddle, e por último o Iron Condor vendido. Quando eles fazem esse Iron Condor, as pesquisas deles mostram que é interessante, independentemente de onde você venda, se for um Delta 40, um Delta 30, um Delta 20, você comprar essas asas bem distantes desse preço. Quanto mais distante for essa compra de asa, maior tende a ser o seu retorno, mas maior tende também a ser a variação desse seu lucro e do seu prejuízo. Ou seja, quanto mais nós fazemos esse Iron Condor parecer um straddle ou um strangle, maior tende a ser o nosso lucro. Agora, no straddle e no strangle, também você tem um risco muito maior, principalmente quando nós falamos certas opções que às vezes têm movimentos muito explosivos de alta ou de baixa, e até principalmente de alta. Então pega uma Nvidia da vida, aonde às vezes existe uma expectativa da ação subir 20% em certo período e a ação vai lá e sobe 100%. Então, quando acontece esse tipo de movimento, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, um Iron Condor é muito interessante para reduzir essa perda potencial que você tem. E, apesar do Iron Condor não ser tão interessante no QQQ, no IWM, no SPY, ele pode sim ser mais interessante em certas ações, por exemplo, onde você reduz esse risco de outlier e, ao mesmo tempo, consegue ainda retirar sim um lucro no longo prazo. Aí tem outras pesquisas que eles fizeram da venda de straddles e strangles com vencimento de 0 dias. Então você faz aquela operação de manhã para expirar ou então você sair dessa operação ali no final do dia. Então é uma operação de day trade basicamente com opções. E eu anotei em cima de um vídeo deles, ou de mais de um vídeo deles, que essa operação de 0 dias até o vencimento, na venda de straddle, você ter um profit target ou um stop gain de 15% era o que fazia mais sentido. Na venda de strangle, com delta 40, um stop gain de 25. Com delta 30, stop gain de 25. Com delta 20, stop gain de 35. E no delta 15, um stop gain de 35% do crédito recebido, em todos esses casos. Então, esse tipo de manejo é o manejo qual foi o mais lucrativo frente aos backtests da Tastytrade. Aí depois vão ter aqui que comprar strangles no delta 20 com 0 dias para o vencimento e daí final do dia vender essa operação, então compra de manhã e vende ali final da tarde, com um stop gain de 25% do prêmio que foi pago é lucrativo. Então, entre os estudos que eles fizeram, eles também viram que nos últimos ali 2 anos, se não me engano era o estudo, que você comprar um strangle e fazer esse tipo de manejo também foi lucrativo. Então, você consegue não só ganhar dinheiro vendendo, mas também comprando e muitas vezes também fazendo uma mistura das duas coisas, comprando e vendendo, vendendo e comprando, ao mesmo tempo, né? Então seria, por exemplo, um Iron Condor ou uma trava de crédito ou uma trava de débito. Ah, e tem outra regra muito interessante que eu anotei aqui, que é um estudo que eles fizeram, que se quando a empresa tiver earnings, ou seja, quando sair o resultado da empresa, ela estiver fora do expected move, que é basicamente o valor do straddle, mas também pode ser o valor do delta 25 com o delta 25. Então você pega aquela diferença entre the money, aí tem o delta 25 e o delta 25 na call e na put. Você pode pegar esse valor e imaginar ele como o movimento esperado, ou então alguns podem utilizar o valor do straddle, que de regra vai ser um pouco maior do que o delta 25, vai até ali o delta
23, talvez 22, dependendo da volatilidade, pode utilizar isso como o movimento esperado também. E aí eles falam aqui nessa pesquisa que se quando tiver resultado da empresa, sai o resultado e aquela ação tem um movimento fora do movimento esperado, do movimento projetado pelo mercado de opções, existe uma chance de 82% da ação continuar na mesma direção. Então eles pegam lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês depois de acontecer esse resultado e veem qual a chance dessa ação que teve um movimento expressivo de alta ou de baixa continuar nesse movimento de alta ou de baixa. E eles falam que é 82%. Só que, pessoal, e é interessante nós cavarmos mais fundo. Na pesquisa que eles fizeram, eles utilizaram, se não me engano, Meta, não sei se Amazon também. Eles utilizaram algumas ações. Não muitas, eu acho que foi umas 4 ações, eu não lembro exatamente. Aí eu achei muito interessante isso, porque se fosse verdade, isso seria uma estratégia muito lucrativa. E eu comecei a fazer backtests dessas operações em várias ações, então em dezenas de ações nos últimos 4 anos. Então foram aí mais de 200 resultados que eu vi basicamente em dezenas de ações. E o que eu percebi no meu backtest é que essa continuação no movimento de alta ou de baixa, quando ele é maior do que o movimento esperado, não acontece 82% das vezes. Na verdade, aproximadamente 50% das vezes ele acontece e 50% das vezes ele não acontece. Ou seja, 50% realmente a ação tem um movimento muito agressivo e continua, e 50% das vezes ela tem um movimento agressivo e volta. Então, aqui o que aconteceu basicamente, eles fizeram um certo cherry picking aqui e pegaram algumas ações as quais, dentro de um determinado período, realmente tiveram essa característica de haver uma continuação nesse movimento agressivo de alta ou de baixa. Mas na média do mercado, esse movimento não acontece. Por isso, pessoal, também que é importante sempre você fazer a sua própria pesquisa, você consultar várias fontes diferentes, você fazer a sua análise e não sair comprando o que qualquer um te fala, porque ele pode pegar um período específico onde certo tipo de estratégia funcionou em certo tipo de ação, mas isso não quer dizer que aquela estratégia funcione na maioria do tempo, na maioria das ações. Então você precisa verificar isso. E também é importante lembrar que, apesar deles fazerem um ótimo trabalho e eu gostar muito do tipo de conteúdo que eles fazem, nós temos que lembrar também que no final do dia, eles são uma corretora e eles ganham dinheiro em você ficar girando o seu patrimônio dentro da corretora. Então, eles têm um incentivo de fazer um certo cherry picking e escolher aquelas operações as quais são mais lucrativas dentro de determinado período. Então, por exemplo, eles podem testar lá 20 estratégias diferentes em 20 períodos diferentes e terem lá centenas, milhares de backtests. E aí eles vão lá e pinçam aqueles backtests, os quais tiveram um retorno muito bom, e apresentam esses backtests para a gente, falando, olha que maravilha, se você tivesse feito essa estratégia, você teria ganhado muito dinheiro. Mas muitas vezes, esse lucro foi algo muito mais situacional do que algo realmente perene, algo que te dê uma expectativa matemática positiva no longo prazo, que te dê lucros no longo prazo. Então, sempre nós precisamos analisar o que nos é falado com uma colher de chá. Sempre precisamos pensar 2 vezes e também ver outras fontes e fazer a nossa própria pesquisa. Outra coisa que eles falaram, que existe uma chance de 70 a 75% de probabilidade da ação subir quando sai o resultado da empresa. E aí, novamente, eu também fiz o meu backtest e vi que não é tão alto assim. Na verdade, no meu backtest deu uns 58%, se não me engano, de chance de subir e 42% de chance de cair. Foi mais ou menos isso. Então, de novo, eles pegaram ali um substrato muito pequeno e analisaram esse substrato de ações, de resultados, de earnings de empresas e chegaram a essa conclusão. Eu peguei uma amostra muito maior e cheguei a outra conclusão. E também nós temos que lembrar que o mercado americano vive um bull market eterno, basicamente, né? Então, desde ali de 2008, ele quase que só subiu.
Então, é natural que nós teremos mais resultados positivos nos resultados das empresas do que negativos. Se o mercado mudar e nós entrarmos em um bear market, pode ser que essa relação 58-42 vá para 50-50, ou então ela mude, vá para 48-52. Então, não é uma regra que sempre 58% dos resultados vão ser positivos, a ação vai subir. Se a característica do mercado mudar, essa relação também muda. Então, se nós pegarmos o mercado brasileiro, que é um mercado que está lateral há basicamente, quantos anos são mesmo agora? 17 anos quase. Lateral, na verdade, caindo, né? Então ele vem caindo aí há quase 17 anos, 18 anos. Provavelmente ele vai ter uma característica um pouco diferente. Então, na maioria dos resultados, ele talvez fique mais 50-50 ou até caia mais do que suba. Então, isso é muito mais uma característica temporária de certo mercado do que realmente uma regra a qual nós podemos explorar. É algo muito mais situacional. Bem, pessoal, essas foram algumas das regrinhas, das leis que eu consegui tirar observando mais de 200 vídeos de opções da Tastytrade. E não só isso, né? Também fazendo a minha própria pesquisa. Existem também aquelas operações, às vezes, mais específicas que eles fazem e que eu também faço. E aí nós podemos até tirar insights mais profundos. Mas como a ideia aqui é observar em um panorama geral mais ou menos como as coisas funcionam no mercado de opções, essas seriam aquelas regras as quais funcionam na maioria dos casos. 80, 90% dos casos elas devem funcionar, tirando algumas exceções. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.